entre uma mínima de R$1,742 e uma máxima de R$1,75 e fechou R$1,749 para venda, em queda de 0,51%. A safra de boas notícias alimentou o apetite dos investidores que saíram às compras na Bolsa de Valores de São Paulo. O que limitou um pouco o movimento foi o vencimento dos contratos de opções sobre o Ibovespa e dos contratos futuros de Ibovespa, que trouxeram um pouco de volatilidade aos negócios. Mesmo assim, a Bolsa Paulista terminou com um ganho de 0,34%, a 71.034 pontos. O giro financeiro somou R$8,793 bilhões. As operações de financiamento do BNDES nos últimos 12 meses, até março, marcaram um novo recorde num reflexo da retomada da atividade da economia brasileira. Foram mais de 451 milhões de operações de crédito. O número representa uma alta de 104% em relação ao período anterior. Os desembolsos atingiram 144 bilhões de reais. A expectativa agora do presidente do BNDES, Luciano Coutinho, é compartilhar mais com o setor privado os financiamentos, até porque o banco estatal fez a parte dele para ajudar a tirar o país da crise, não é isso, ministro? Certamente, o BNDES foi fundamental. Nós transferimos o ano passado do Tesouro para o BNDES 100 bilhões de reais, que foram colocados para investimento e para capital de giro, com as menores taxas de mercado. Criamos uma linha de crédito, o PSI, Programa de Sustentação do Investimento, com taxa de juros de 4,5% ao ano, para compra de máquinas, equipamentos, etc. Este ano nós vamos colocar mais 80 bilhões à disposição do BNDES e com isso eu acredito que a economia estará totalmente recuperada. Aliás, eu acho que o ano 2010 será o melhor ano que nós já vivemos nos últimos tempos na economia brasileira. Pois é, já tem gente até falando que vai faltar mão de obra, que talvez seja a hora de tirar o pé do acelerador, subir um pouco o juro, porque a inflação foi de 2% no primeiro trimestre, enfim. Mas antes de entrar no negativismo, que a gente começa a ver coisa ruim, veja só que maravilha. Está faltando mão de obra, significa que o trabalhador brasileiro tem alternativas e tem possibilidades. Significa que o salário do trabalhador vai crescer e que ele vai ter uma qualificação maior. Isso é excelente, significa que as lojas estão vendendo mais, as fábricas estão produzindo mais, né? Então está tudo ótimo. Então primeiro vamos comemorar que está ótimo e depois vamos ver os problemas do crescimento, porque a crise traz os seus problemas. Mas o crescimento também traz os seus problemas. Se nós conseguimos superar os problemas da crise, você acha que nós não vamos conseguir superar os problemas do crescimento? Eu acho ótimo resolver os problemas do crescimento. Mas tem que tirar o pé do acelerador? Olha, nós estamos tirando o pé do acelerador. Por quê? No ano passado nós colocamos vários estímulos à economia. Por exemplo, redução do IPI de automóveis. Acabou no dia 31 de março. Estímulo para os móveis, também tiramos 31 de março. Estímulo para a linha branca, acabou, se não me engano, em fevereiro. Portanto, os estímulos estão sendo retirados. Né? Então, mas agora vem o pé no freio, que é o aumento da taxa de juros, possivelmente. Eu não estou vendo ninguém pôr o pé no freio, não é adequado alguém pôr o pé no freio, né? Porque senão o carro capota. Né? Então, você pode desacelerar. Eu acho que nós podemos graduar esse crescimento. Aliás, eu sempre fui favorável a um crescimento gradual, não um crescimento explosivo. Eu acho que esse crescimento é sustentável. Por exemplo, a indústria brasileira, no ano passado, teve crescimento negativo de 7%. Este ano vai conseguir atender a demanda, sim. Ela está equipada para responder para a demanda, né? Tem capacidade ociosa, tem como expandir, a produção está fazendo muito investimento. Se faltar algum produto, nós temos as importações. As importações são abertas, são livres, até custando barato, porque o pessoal está desesperado lá fora para colocar as suas mercadorias. Esse é um tema que, por exemplo, o nosso assinante Renato de Carvalho colocou numa questão. Será que esse crescimento vai afetar, por exemplo, o abastecimento interno, com vistas aí à preocupação dele com relação à inflação e a outras questões também apontando para a preocupação com a inflação, que toca no aspecto que o Jorge Vidal mencionou, da eventualidade falar um pouquinho de inflação? Olha, Edson Antônio Silva também pergunta sobre a inflação. Renato e Edson, não vai haver problema de abastecimento na economia brasileira. A nossa indústria, ela cresceu muito nos últimos anos. O investimento foi amplo e continua sendo. Portanto, nós vamos ter oferta suficiente. Agora, se tivermos problema de abastecimento de quê? Hortifruti e granjeiro.
pela razão que todo mundo sabe, as chuvas atrapalharam as culturas do tomate, a cultura da alface e outras, mesmo para a colheita da cana para fazer o álcool. Aí o álcool subiu, o tomate subiu, vários alimentos subiram, já estão caindo. Foi uma inflação sazonal, passageira, devido ao que os economistas chamam de choque de oferta, ou seja, faltou produtos passageiramente, momentaneamente. A oferta de produtos agrícolas no Brasil é crescente. Nós vamos ter talvez a maior safra da história do país neste ano, mais de 145 milhões de grãos, uma boa safra de soja, uma boa safra de milho, uma boa safra de trigo. Não vai faltar carne abundante, exportamos carne, então não vai faltar nenhum tipo de produto. O senhor mencionou o equilíbrio da balança, e é uma questão que está sendo colocada pelo Benito Vilarim. Não seria hora de o governo praticar uma política de incentivos à indústria brasileira para aumentar as exportações de manufaturados? E eu estou muito querendo perguntar ao senhor, não vinha por aí um pacote de bondades para os exportadores, ministro? Cadê o pacote? Olha, nós estamos preparando várias medidas, porque é sempre bom aumentar a competitividade dos exportadores brasileiros. Principalmente porque, com a crise internacional, os mercados encolheram e nós estamos tendo dificuldade de exportar nossos manufaturados. É por isso também que sobra mais produtos para o mercado interno e não há perigo de desabastecimento. Você antes exportava aço, agora não está exportando. Coloca o aço na construção civil, na indústria automobilística, na construção naval. Não vai faltar aço, de jeito nenhum, não há esse perigo. Além do que nós temos as importações. É só a gente baixar tarifa de importação, tem vários produtos que têm tarifa de importação, você baixa, você reduz o preço e você tem oferta. Agora, é claro que uma economia que está crescendo a 5, 5,5%, talvez até 6%, ela tem uma inflação mais elevada do que o ano passado, que a economia cresceu 0%. É natural. Nós não podemos querer uma inflação de uma economia que está crescendo 5,5%, a mesma inflação de quando a economia está crescendo 0%. Agora, ministro, a balança comercial está gerando menos superávit, previsão para esse ano, superávit abaixo de 20 bilhões de dólares, mas o dólar continua se enfraquecendo no mercado brasileiro, ou seja, o real se valoriza. O senhor disse que isso não é bom no longo prazo, no curto prazo não está preocupado, mas é uma situação que, ao que tudo indica, não vai mudar tão cedo, né? Nós conseguimos diminuir a volatilidade no mercado cambial. Não é? Se você se lembra, em outubro do ano passado, nós tivemos o câmbio vinha caindo, 1,90, 1,80, chegou em 1,70, nós fizemos o IOF, porque estava havendo um certo exagero, entrando muito dinheiro aqui. Com o IOF, o câmbio voltou para 1,80 e ficou aí nessa faixa. Chegou quase 1,90. É natural que o câmbio flutue, porque ele é flutuante. Então ele flutuará. Não vejo nada assim ameaçador, que vai haver uma grande valorização. É claro que tem alguns movimentos que fazem com que o dólar fique pressionado. Por exemplo, a possibilidade de abertura de capitais ou de IPOs aqui de empresas brasileiras. Estão aí estão previstas alguns lançamentos de ações. Então isso poderá. A possibilidade de haver aumento da taxa de juros e, portanto, aumenta o diferencial de juros se isto ocorrer. Ainda mais que o prêmio do Brasil lá fora está caindo. Exatamente. Né? O Brasil está cada vez mais sólido, portanto o risco do Brasil está diminuindo. Se você aumentar a taxa de juros, aumenta o apetite e aplicações no Brasil, né? Então, porque aumenta a rentabilidade. Isso também poderá ser. Mas eu acho que continuaremos tendo uma volatilidade limitada dentro de determinados parâmetros. Muito bem, nós retomamos com o ministro da Fazenda, Jorge Vidor, em seguida. Vamos ver os indicadores do dia, ministro, porque tocam esses temas que o senhor está mencionando. Por exemplo, as vendas do comércio varejista cresceram em fevereiro pelo segundo mês seguido, de acordo com o IBGE. Ficaram acima do que era esperado pelos analistas. O resultado volta a mostrar o aquecimento da economia, com o aumento da demanda também. As vendas do varejo cresceram 1,6% em fevereiro. O IBGE revisou para cima o resultado de janeiro, que passou de 2,7% para 3%. Portanto, a efetividade ainda maior. Na comparação com fevereiro do ano passado, as vendas